Muito bem, essa decisão do Arthur Lira de barrar o depoimento do Rui Costa na CPI prejudica a relação entre o Centrão e direita? Não é uma questão de prejuízo na relação. Eu entendo que o presidente da Câmara errou porque ele desrespeitou, né, o trabalho dos parlamentares. O papel do presidente da casa é um papel administrativo, é um papel, ele gerencia ali a pauta, o que é que vai ser votado, ele faz uma ponte, né, entre o poder executivo e os parlamentares. Então ele é um papel muito relevante, mas ele não é um ditador na casa. Né? Se houve o debate ali no âmbito da comissão, da CPI, e eles aprovaram, não me parece que o presidente da casa deveria ter feito o que fez, porque é um precedente. Né? Então hoje, muita gente está feliz com o que ele fez. Mas e se amanhã ele utilizar esse poder ou o pretenso poder para interferir num depoimento que os que hoje estão felizes, né, entendem que é importante? Não teria nenhum problema o ministro comparecer, né, o ministro participar. Provavelmente seria indagado sobre o período em que ele governou a Bahia, as situações que vêm acontecendo na Bahia. Ele poderia, inclusive, dizer, olha, desconheço, estou afastado ali da área há muito tempo. Mas penso que foi um desserviço essa interferência. Eu não vejo como um problema entre direita e centrão, né? Eu vejo como um precedente ruim. E talvez os que hoje aplaudem, né, amanhã, né, venham a criticar uma interferência correlata numa seara diferente. Não foi um bom precedente. Muito bem, essa decisão do Arthur Lira de barrar a ida do Rui Costa à CPI prejudica a relação entre o Centrão e a direita? Olha, bom, primeiro, como eu já te disse, eu acho que o Centrão e a direita se dão muito bem, porque o Centrão é um tipo de direita, né? Não é a direita bolsonarista, mas é um tipo de direita também, basta ver como se comporta diante de vários temas, várias votações. Agora, eu acho que o Rui Costa, de fato, não teria nada de relevante para aportar a uma CPI que, como eu disse, não está conseguindo revelar nada. Nenhum crime, nenhuma conspiração, nada, absolutamente nada. Agora, eu tenho que concordar com a Janaína. Quer dizer, o Lira tem se comportado, e não só nesse episódio, mas em vários episódios, como se fosse o dono da Câmara dos Deputados. Isso é muito perigoso, né? Nós falávamos aqui na semana passada, por exemplo, da diferença de tratamento que ele dá, por exemplo, a quem ele gosta e quem ele não gosta no Conselho de Ética. Nós temos demorou 70 dias, Janaína, para chegar da mesa da Câmara até o Conselho de Ética as representações que foram feitas contra os deputados que incitaram a quebradeira do 8 de janeiro. 70 dias demorou. Foi protocolado na mesa da Câmara porque o Conselho de Ética não estava formado ainda, então não tinha onde você protocolar. Então as representações contra esses deputados foram protocoladas na mesa da Câmara. Demorou 70 dias para chegarem no Conselho de Ética. Sabe quanto tempo demorou para chegarem as representações contra as deputadas do PSOL? 4 horas. Então, esse tipo de decisão discricionária do Lira não está previsto em canto nenhum, nem no regimento. Vamos dar 2 passos atrás. Vamos pegar o caso do impeachment, por exemplo. Do impeachment, dos pedidos, 120 pedidos de impeachment parados na mesa, primeiro do Rodrigo Maia, depois do Arthur Lira. Então, quer dizer, alguém pode dizer assim, mas não está previsto em lugar nenhum que ele tem um prazo mínimo para analisar esses pedidos e tal. Não, o regimento da Câmara diz que ele tem que analisar. Não diz que se é em 10 dias ou em 6 meses, mas diz que ele tem que analisar. Ele vai deixar a presidência da Câmara dos Deputados sem analisar nenhum desses pedidos. Então, eu acho também que o Lira está empoderado demais, tá? A votação dele para a presidência da Câmara com 469 votos, foi o presidente mais votado da história da Câmara dos Deputados, inclusive com votos de partidos de esquerda e centro-esquerda. Do meu ponto de vista, foi um erro o apoio desses partidos ao Lira, e está claro agora por quê? Porque ele está empoderado, ele acha que pode fazer o que quiser. Ele pode barrar convocações de CPI, ele pode instalar a CPI que ele quer, ele escolhe quem vira presidente de comissão, quem não vira. É um negócio maluco. Então, eu realmente concordo com a Janaína nesse aspecto de que o Lira tem extrapolado sistematicamente as suas prerrogativas. Isso não é nem um pouco bom para o Congresso brasileiro. Muito bem, eu tenho 2 minutos, vou dar 1 minutinho para cada para voltar ao tema da CPI, então, do MST. Tá. O Juliano trouxe aqui a ideia, posso usar essa palavra de que a CPI tem sido inútil? Posso colocar? Pode. Ele não usou essa palavra, mas ele deu a entender isso. Queria te ouvir sobre o papel que a CPI tem cumprido até agora. Então, eu não entendo que a CPI seja inútil, eu entendo que o objeto é legítimo. Agora, tanto esta CPI como a CPMI do 8 de janeiro, que eu procuro fazer um espelho, né? Uma busca conexões
entre os ataques e o governo anterior. A outra busca conexões entre as invasões e o governo atual. Tanto uma quanto outra, né, ambas são importantes, elas acabam se desviando quando começam aquelas briguinhas, né, pueris. Então, infelizmente, nós temos duas comissões relevantes com temas essenciais, mas que se perdem em debates superficiais. Essa CPI, por exemplo, do MST, né, que poderia, para além de apurar eventuais conexões com o governo atual, a viagem do Stedley junto ao presidente Lula para a China e tudo isso que a gente já sabe, ela poderia nos ajudar a investigar a conexão do crime organizado, por exemplo, com os loteamentos, inclusive em áreas urbanas, que é um problema que nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, que vai ser tema da campanha municipal, tem que ser. Muitas pessoas são tiradas das suas casas pelo crime organizado, que cobra aluguéis dessas pessoas. Sim. Pessoas vulneráveis. Então, assim, o MST pode ter sido o início ali, né? Eles poderiam abrir esse leque. Então, eu sinto que está se perdendo não por ser desimportante, mas por uma incapacidade, né, de barrar aqueles comportamentos infantis. Menos de um minutinho para você. Vamos lá, não, é jogo rápido. A CPI não está funcionando porque ela não tem o que apresentar. Essa é a questão. Como é que você vai apresentar qualquer vínculo de um movimento que existe há 40 anos? O MST é de 1983, 40 anos de existência, com um governo que acabou de tomar posse há 7 meses, 8 meses. Não faz o menor sentido achar que o MST depende do governo federal para tocar sua política, suas iniciativas. O MST é um movimento premiado no mundo inteiro pelas suas iniciativas de agroecologia, de apoio à agricultura familiar, é uma referência. Hoje é um movimento social, mas também é uma rede de produtores. Então eu acho que a CPI não vai conseguir chegar, de fato, a nenhum resultado.